Em entrevista à Folha de São Paulo, o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, afirmou que não vê razão para o presidente Lula se desculpar sobre falas contra Israel. E vamos acelerando. Não tem ninguém que apaga o fogo. Amorim ainda ressaltou que quem tem que se desculpar é o Estado de Israel. O assessor disse estar pessimista quanto à chance de interlocução com o governo israelense, sem que Tel Aviv, segundo ele, pare com a matança na faixa de Gaza, o que o diplomata também classifica como genocídio. Meu querido Acácio Miranda, o Amorim nunca foi muito simpático a Israel, a verdade é essa. Ele sempre teve uma certa hostilidade com relação a tanto a Israel quanto aos Estados Unidos, vamos dizer a política desenvolvida, para não personalizar a questão. E eu estava vendo, o Loyola também entrando nessa conversa, um documentário da TV uruguaia, em que os historiadores estavam pedindo que o Brasil abrisse os arquivos da Guerra do Paraguai e também pedisse desculpas e devolvesse, inclusive, peças que foram tiradas do Paraguai durante a guerra. E aí, o que isso tem a ver? É que eles disseram, com o Celso Amorim é intratável, estavam falando dele. Vamos voltar aqui, primeiro essa questão de Israel. Eu estou preocupado, porque a gente tinha o Saraiva Guerreiro, um corpo diplomático, de homens de cabelos brancos, não só fisicamente, cabelos brancos espiritualmente, comportamentalmente. E é importante ter cabelos brancos, ter uma tranquilidade, e nessas certas horas poder acomodar. Eu tinha um professor que pintava os cabelos, tingia todos os cabelos. Ele não tinha vergonha de esconder os cabelos brancos, mas os cabelos brancos têm que ser mostrados. Um dia ele foi subir as escadas da São Francisco e tropeçou. Um aluno segurando no braço disse, pena que o senhor não possa atingir as pernas. Como você acha que está caminhando essa questão Brasil-Israel? Para mim, estamos a um passo de um inédito rompimento diplomático. Capês, eu acho que nós já esticamos demais essa corda trazendo para o popular. Primeiro, já dissemos aqui, vale reiterar, as frases, as colocações do presidente da República foram desastrosas. Isso é inegável. Em segundo lugar, o Itamaraty, aqueles diplomatas oriundos do Instituto Rio Branco, o Ministério das Relações Exteriores, que sempre foram orgulhos brasileiros, deveriam ter agido junto ao presidente da República para que ele soubesse que esse posicionamento não condiz com o histórico de relações internacionais do Brasil e não condiz com a postura de um chefe de Estado brasileiro, sendo o Brasil uma das maiores economias do mundo, e nós já falamos aqui também, e vale reiterar, sendo o Brasil o grande líder da América do Sul. Obviamente, a par de toda a infelicidade dessa frase, existem outros aspectos, outros interesses em jogo que seriam ainda mais gravosos. E o Celso Amorim, como você bem disse, que é alguém experiente, que já foi ministro das Relações Exteriores, deveria ter agido de forma totalmente contrária. Deveria ele, que é o principal consultor do presidente da República em termos internacionais, ter dito que o presidente errou e, por mais que o presidente não assumisse expressamente o erro, deveria ele ter dito que o Brasil não pactua com os ataques terroristas que foram praticados pelo Hamas. Mas o Celso Amorim fez exatamente o contrário. Instantes depois, ele foi a público e disse que o presidente Lula não se retrataria e que aquele era o posicionamento institucional do Brasil. Estamos, portanto, neste momento onde embaixadores já foram convocados, estamos prestes a expulsar o embaixador israelense neste momento, o que faria com que Brasil e Israel cortassem relações. O Brasil estaria cortando relações com o único país que é democrático no Oriente Médio e, mais do que isso, o Brasil estaria cortando relações com um país que é aliado histórico dos Estados Unidos, que são o nosso segundo principal parceiro em termos comerciais e em termos de relacionamento. Paulo Loyola, eu queria fazer 3 perguntas para você, mas são perguntas curtas. Em primeiro lugar, você concorda com a frase do presidente Lula comparando
a reação do exército israelense ao Holocausto, trazendo Hitler à baila? Segunda pergunta. Você acha que o chanceler israelense, ao responder com a mesma intensidade e exigir o pedido de desculpas, também ajudou a incrementar essa crise? E número 3, você acha que o Celso Amorim, ao invés de dizer que não vai pedir desculpas e intensificar a crise, deveria ter entrado como bombeiro na situação entre o presidente Lula e o chanceler israelense Israel Katz? Bem, vamos lá. Tua primeira pergunta, para mim, é a mais simples. A comparação com o Holocausto é absolutamente desmedida. O que não quer dizer, e para mim deveria ter sido essa efetivamente a posição, até porque o Brasil não é o único a apontar esta questão, como você mesmo vem, Capês, criticando aí o que você chamou de excessos de Israel, e aí a escolha das palavras vai muito da orientação ideológica. Agora, a gente teve o pedido da África do Sul para caracterizar a ação de Israel como genocídio. O Brasil nem foi o primeiro a fazer essa fala. A fala sobre... Então, te respondendo sobre a primeira pergunta, a comparação com o Holocausto, com Hitler, para mim, me parece extremamente inadequada, desrespeitosa e errada. O que não descaracteriza alguns elementos ali que estão sendo apontados como genocídio. Eu acho que o presidente Lula coloca uma questão, na verdade, reforça uma questão que já vem de boa parte da comunidade internacional. Por exemplo, já houveram 3 votações dentro do Conselho de Segurança da ONU, os 3 com 14 votos a 1, tendo somente os Estados Unidos a vetar ali o cessar-fogo na região. A ocupação de cidades estratégicas como Haifa seria uma catástrofe para a população palestina. Para mim, Netanyahu não poderia ter tido outra resposta. Na verdade, esse tem sido o tom natural de Netanyahu e de seus ministros, tem subido muito o tom. Já houve ministros de Netanyahu falando de ocupação do território, de fim do povo palestino, de orgulho do que Israel está fazendo ao povo palestino e diversos excessos nesse sentido também sendo colocados. E outra coisa, a tua terceira pergunta, em relação ao Celso Amorim, só queria fazer uma breve lembrança aqui, que você falou que o Celso Amorim nunca gostou de Israel, mas, na verdade, Lula foi o primeiro presidente brasileiro a visitar Israel, em 2010. Até então não havia tido nenhuma visita de presidente brasileiro ao Estado de Israel, e Celso Amorim sendo seu chanceler. Então, não sei se daria para dizer efetivamente isso. Agora, eu acho que a fala de Lula pauta a questão, sobe o tom contra Israel, aumenta a pressão internacional, justamente pela tradição brasileira de neutralidade. Na verdade, não é uma tradição assim, né? O Brasil já havia se posicionado na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, como não se posicionava aí há algumas décadas em relação a questões de guerra e genocídios, aumenta, de fato, a pressão internacional sobre Israel, o processo que foi pautado pelo presidente Lula. Muito bem. Diego Tavares. Bom, professor Capês, só complementando a fala do Paulo Loyola, ele falou a respeito da visita do presidente Lula a Israel em 2010, relembrar que foi nesse mesmo contexto que o Brasil ganhou o nada honroso título de anão diplomático, também por falas do presidente a respeito da conduta de Israel nesse conflito, que não é um conflito que aconteceu agora, no ano passado, é um conflito histórico, a situação de guerra lá é algo histórico. Agora, o que mais me chama a atenção é a banalização de conceitos como o genocídio. Tudo virou genocídio. Qualquer coisa que se faz se classifica como genocídio, acho que justamente para tentar desqualificar um eventual opositor político, opositor em qualquer outro contexto, retirando dele até mesmo, e muitas vezes, a condição de sujeito de direito. Genocídio tem uma definição jurídica clara no contexto da geopolítica. Genocídio é a ação deliberada para a eliminação de outro povo, de outra etnia. Nada disso se observa no conflito entre Israel, que está combatendo um grupo terrorista. Evidentemente que os métodos são contestáveis, como nós aqui muitas vezes contestamos, mas sob qualquer aspecto que se verifica ali não é um genocídio.
Genocídio, como eu disse, tem uma definição muito clara. Israel está exercendo ali o seu direito de defesa e, infelizmente, isso tem culminado na morte de civis, como acontece em toda guerra. Como acontece, por exemplo, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E sobre esse conflito em especial, o presidente Lula silencia. Como acontece em diversos outros lugares. Como acontece, por exemplo, na Venezuela, onde o desgoverno de um aliado ideológico do presidente Lula faz com que crianças morram comendo lixo. Mas sobre isso também o presidente silencia, como acontece no próprio território brasileiro, onde a omissão da nossa atual gestão do governo federal faz com que as mortes na terra Yanomami cresçam em relação aos governos anteriores, que eram chamados por esse governo de genocida. Então, isso me chama muita atenção, a banalização da utilização de termos sérios como genocídio. E só para contextualizar um pouco mais a nossa audiência, o termo genocídio foi criado especificamente para tratar sobre o Holocausto. Então, quando nós falamos em genocídio por si só, no plano de fundo está o Holocausto. Esse termo não deveria ser utilizado para classificar nada, em absolutamente mais nada que acontece no mundo, porque serve para classificar justamente a maior crise humanitária, o maior crime contra a humanidade que já aconteceu, justamente contra judeus que foram alvos dessa fala lamentável do Lula. Essa questão do genocídio, ela tem um conceito técnico, ela pressupõe a premeditação, né? O dolo. Nós tivemos o genocídio dos Tutsis, praticados pelos Hutus, né? Os Hutus praticaram genocídio contra os Tutsis em Ruanda, em 1994. Pol Pot, o Quimer Vermelho, no final dos anos 70. Você teve o genocídio de Stalin, submetendo o Holodomor, a população da Ucrânia, à morte de fome. Vários que morreram nos gulags ou então nas prisões soviéticas. Você tem o genocídio, na minha opinião, as 2 bombas atômicas jogadas em Hiroshima e Nagasaki foram deliberadamente contra a população civil. Então, ações genocidas se assemelham mais a isso. O que está havendo, na minha opinião, o Loyola tem uma opinião divergente, ele acha que alguns pontos caracterizam o genocídio, é que bom e cada um tem a sua posição. Mas me parece que é possível que a gente analise alguns crimes de guerra após terminar esse conflito com o Hamas. Por exemplo, mesmo tendo avisado para a população civil deixar um hospital, se permaneceram cidadãos lá e tinha conhecimento que eles haviam, e mesmo assim foi bombardeado o hospital, tem que ter responsabilidade. Agora, essa é uma ação individual de um ou outro soldado que lá se encontra. Uma ação deliberada do governo para a eliminação total da população de Gaza, me parece que não seria genocídio, mas esse é um tema que é muito sensível, traz muitas posições, tem muita mágoa também, sobretudo da população árabe, com relação à maneira como a questão tem sido tratada, e a gente precisa sempre procurar se conduzir com equilíbrio aí para tentar ser o mais técnico possível e menos ideológico possível.